Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, 28 de agosto de 2024, dia de Santo Agostinho, doutor da Igreja. O nosso super abraço de hoje para Marília Maia, de Natal, Rio Grande do Norte. Também as gêmeas Júlia e Helena, que completam hoje 4 aninhos, de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Parabéns e que sejam mergulhados na graça divina hoje e sempre. E também quero cumprimentar o Hélio Júnior, que mora na Irlanda e é o nosso ouvinte de todos os dias. Obrigado, Deus abençoe sempre a vida de vocês. Este podcast é um oferecimento. Pasta Chef, almoço aos sábados e domingos para entrega. Para a mesa da sua família, sempre o melhor. Liz Roupas e Lingeries, uma experiência única de conforto e bem-estar para o mundo do feminino, no Shopping Center Boulevard, Londrina. Mais informações dos nossos colaboradores na descrição deste podcast. Estes dois últimos ai de vós que Jesus pronunciou contra os doutores da lei e os fariseus do seu tempo retomam e fortalecem o mesmo tema dos dois ai de vós do evangelho de ontem. Jesus critica a falta de coerência entre palavra e prática, entre o que é interno e o que é externo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Renovai, ó Deus, na vossa Igreja, aquele espírito com o qual cumulastes o bispo Santo Agostinho, para que, repleto do mesmo espírito, só de vós tenhamos sede, fonte da verdadeira sabedoria, e só a vós busquemos, autor do amor terno. Amém. Mateus capítulo 23, versículos de 27 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que matam os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O sétimo ai de vós contra aqueles que parecem sepulcros caiados. Esse é o primeiro tema que vamos refletir hoje. Parece-se justo por fora diante dos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e iniquidade. A imagem dos túmulos caiados fala por si e dispensa comentários. Jesus condena quem tem uma aparência fictícia de pessoa correta, mas cujo interior é a negação total do que quer que apareça por fora. Os sepulcros antigamente eram caiados, ou seja, pintados com cal, para que ficassem brancos, visíveis, porque o judeu jamais poderia tocar, mesmo que por um descuido, em túmulos, porque ficava impuro. Depois vem o oitavo ai de vós, contra aqueles que erguem túmulos para os profetas, mas não os imitam. Os doutores e fariseus diziam: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. E Jesus conclui dizendo o seguinte: as pessoas que falam assim
confessam que são filhos daqueles que vão matar os profetas. E depois dizem nossos pais. Eles fazem a mesma coisa. Estão dizendo isso porque vão fazer o mesmo daqui a pouco. E Jesus termina dizendo: pois preencha a medida de seus pais. Na verdade, naquele momento, eles já haviam decidido matar Jesus. Assim, eles estavam preenchendo a medida dos seus pais. Estavam fazendo o mesmo. Estavam mantendo a tradição de matar os profetas. E ali decidem matar Jesus. Hoje a igreja celebra Santo Agostinho, doutor da igreja, como a gente disse no início deste podcast. Bom, ele nasceu no dia 13 de novembro de 354 em Tagaste, na África. Foi educado à fé católica pela sua mãe, Santa Mônica, mas não seguiu seu exemplo. Adolescente vivaz, perspicaz e exuberante, se dedicou ao estudo da retórica e o seu resultado foi excelente. Amava a vida e seus prazeres, cultivava amizades, teve paixões amorosas, adorava o teatro, buscava divertimentos e distrações. Em Cartagena, onde prosseguia seus estudos, apaixonou-se por uma moça. Por ser de classe social inferior, fez dela apenas uma concubina, e o fruto desta relação foi Adeodato. Não obstante a sua jovem idade, Agostinho lhe permaneceu fiel e assumiu a responsabilidade da vida doméstica. Enquanto a leitura de Hortêncios de Cícero mudou seu modo de encarar as coisas, a felicidade, escreveu o grande orador Agostinho, consiste nos bens que não perecem, sabedoria, verdade e virtudes. Assim, Agostinho passou a buscá-las. Começou a sua busca pela Bíblia, mas, acostumado com textos retumbantes, achou meia grosseira, meia ilógica. Então aproximou-se do maniqueísmo. Ao voltar para Tagaste, abriu uma escola de gramática e retórica com a ajuda de um benfeitor. Porém, a vida que levava não o satisfazia. Por isso regressou na Cartagena, esperando encontrar uma vida melhor. Porém, continuou insatisfeito. A sua sede de verdade não se aplacava com a doutrina maniqueísta. O jovem retórico promissor passa a outros tipos de busca. Assim, em 382 se transferiu para Roma, com o companheiro e seu filho, sem que sua mãe o soubesse, apesar de ter ido a Cartagena. Na capital, porém, Agostinho manteve contato com os maniqueístas, dos quais recebeu ajuda e apoio. Depois entendeu que a providência atuava também através de escolhas erradas. A sua carreira teve sucesso, tanto que em 384 conseguiu uma cátedra de retórica em Milão. Contudo, sua inquietude interior continuava a atormentá-lo. Sua ambição foi saciada, mas seu coração não. Para aperfeiçoar a sua ars oratória, começou a seguir os sermões do santo bispo Ambrósio. Queria entender as suas capacidades dialéticas. Todavia, as palavras do bispo o atingem profundamente. E neste ínterim, sua mãe Mônica se transfere para Milão, permanecendo ao seu lado, sobretudo com as orações. No entanto, Agostinho se aproxima cada vez mais da Igreja Católica, tanto que já se sentia catecúmeno. Agora só lhe faltava uma esposa que fosse cristã, e não mais concubina. A mulher que por tantos anos havia convivido com ele volta para a África. Ainda atormentado, Agostinho devora textos de filosofia e mergulha nas Sagradas Escrituras. Era tentado pela experiência dos pensadores gregos e atraído pelo estilo de vida dos ascetas cristãos, mas não conseguia se decidir. Certo dia, um certo momento lá de agosto de 386, desorientado e confuso, deixando-se levar por um pranto copioso e desesperado, pareceu-lhe ouvir uma voz: pega e lê. Achou que a voz o convidava a tomar em mãos as cartas de São Paulo, que estavam sobre a mesa, e abri-las por acaso, e leu: comportemo-nos honestamente como de dia,
não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos o Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Romanos capítulo 13, versículos de 13 a 14. A leitura deste texto foi fulgurante. Então conseguiu mudar de vida e dedicar-se totalmente a Deus. Foi batizado por Santo Ambrósio na noite de 24 a 25 de abril de 387. Desejoso de regressar à África, partiu para Roma, a fim de embarcar no porto de Ostia, e ali faleceu sua mãe Mônica, como nós ouvimos no texto em que celebramos a sua vida. Em Tagaste, Agostinho funda então sua primeira comunidade. Entre o fim de 390 e início de 391, encontra-se casualmente na Basílica de Hipona, onde o bispo Valério pregava aos fiéis sobre a necessidade de um presbítero na sua diocese. Por entusiasmo popular, Agostinho foi conduzido diante do bispo, que o ordenou sacerdote. Ciente de ter que viver voltado para Deus, estudando e meditando as Escrituras, compreendeu que era chamado para algo mais. Sucedendo Valério, tornou-se bispo de Hipona. Depois, deixou numerosos escritos, onde conseguiu conciliar fé e razão, entre eles o livre-arbítrio, a Trindade, a cidade de Deus. Menção particular merecem as Confissões, nas quais Agostinho faz uma autonarração, deixando emergir de modo magistral a sua interioridade e a história do seu coração. Rezemos. Ao Doutor da Igreja, rogamos a sabedoria do alto sobre todos aqueles que são líderes religiosos, para que possam assumir, amar e cuidar de cada ovelha que o próprio Jesus os concedeu. Rogai também pelos agostinianos, e a eles dê novas vocações. Amém. Por intercessão do grande Santo Agostinho, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira para você e até amanhã.